Semana passada eu fiz 30 anos. Os 30 chegaram. E esse foi um momento que fez eu refletir sobre várias coisas. Porque, querendo ou não, é uma data muito marcante. É o início de uma nova década e o fechamento da década antiga. E, além disso, meu aniversário foi na Páscoa, né? Foi na Quinta-feira Santa. Então, foi muito próximo ali da morte, da ressurreição de Jesus. Como eu faço aniversário em abril, né, no dia 17, vira e mexe acontece de cair, assim, na data perto da Páscoa. Já aconteceu, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, de eu fazer aniversário no domingo de Páscoa. Então, sempre que isso acontece, é um momento em que eu paro para refletir, em que eu paro para recalcular realmente os rumos que eu tô dando para minha vida. E agora mais do que nunca, né? Porque afinal de contas, são 30 anos. Eu sei que meu público, pelo que o YouTube me diz nas estatísticas aqui do Analytics, eu sei que meu público tem por volta da minha faixa etária também. Então, provavelmente, se você tá vendo esse vídeo, você tem 30 anos, acabou de fazer, ou vai fazer daqui a alguns meses. Então, eu tenho certeza que as minhas reflexões sobre isso vão te ajudar de algum modo. Principalmente se você for mulher. Eu acho que não dá pra negar, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer, assim. Não dá pra negar que as mulheres sofrem mais com a idade do que os homens. Isso sempre foi assim, e eu acho muito difícil que deixe de ser um dia, porque, querendo ou não, podem vir todas as mudanças sociais, pode vir o feminismo, pode vir o movimento social e cultural que for. A gente vai continuar tendo um relógio biológico interno que impõe a passagem do tempo pra gente. Então essa é uma coisa que simplesmente não pode ser negada. Beleza que hoje em dia a gente tem estética, a gente tem toda a medicina trabalhando em criar soluções para que a gente não aparente a nossa idade, para que a gente consiga viver por mais tempo, mais saudável e tal. Mas ainda assim, engravidar depois dos 30 anos é difícil. Se casar depois dos 30 anos hoje em dia é praticamente impossível. O mercado está um horror. Então, assim, não dá para negar que as mulheres sempre vão sofrer mais de alguma forma chegando nos 30 anos. E é muito interessante ver, eu percebi isso nos últimos tempos, como as mulheres não aceitam esse fato. É muito engraçado. Toda vez que eu chegava para algum grupo de amigas, de conhecidas, ou sei lá, na manicure, sabe? E eu dizia que esse ano eu ia fazer 30, as mulheres me olhavam tipo assim: nossa, mas você tá super nova ainda. Nossa, mas você é uma menina, não sei o quê, você tem toda a vida pela frente. Você tem todo o tempo do mundo pra fazer o que você quiser, pra errar e tudo mais. E eu pensando assim, não tenho não. Me parece que as mulheres, elas caíram nesse engano de que essas melhorias da medicina, da estética, vão realmente ser capazes de parar o tempo de certa forma, sabe? Elas realmente passaram a acreditar que fazer 30 anos não significa mais nada. Que isso não impõe nenhum tipo de necessidade de amadurecimento ou de pensar sobre a própria vida, de pensar sobre os rumos do que a gente está fazendo, dos caminhos que a gente está tomando, porque hoje em dia a medicina está aí, a estética está aí, então não existe mais essa história de que as mulheres envelhecem mais rápido do que os homens, ou que de alguma forma a gente, enfim, precisa se ligar por conta da idade. Então, eu percebo que é muito fácil, assim, as mulheres caírem nesse auto-engano. E quando eu falo que eu não me sinto jovem, e que isso não é um problema, sabe? Que eu aceito, eu acho que esse foi um ponto muito importante, assim, dos 30. Antes de eu completar os 30 efetivamente, eu tava sofrendo muito nesse sentido. Porque eu tava pensando, caramba, eu vou fazer 30 anos e toda vez eu bato no microfone, né? Enfim. Eu vou fazer 30 anos e vai ser o ponto final da juventude, entre aspas, né? Eu vou ser realmente uma adulta e eu não vou mais ter a liberdade poética, digamos assim, de me comportar como uma adolescente, de agir como uma menininha que não sabe o que quer, ou que não assume responsabilidade, enfim. Depois que eu completei 29, que os 30 começaram a se aproximar e eu comecei a pensar nisso, foi ruim. No começo foi ruim. Mas depois, aos poucos, eu acho que a prática da religião também me ajudou muito, né? Eu sou católica, pra quem não sabe, caso você esteja chegando nesse canal agora, eu sou católica, convertida há 5 anos já. Então,
A prática da religião me ajudou muito a parar de enxergar o amadurecimento e o envelhecimento, principalmente, como uma coisa ruim. Isso é só uma parte da vida. Todo mundo vai envelhecer. Todo mundo vai perder a elasticidade da pele. Todo mundo vai ter que arcar com as consequências da passagem do tempo. Seja não podendo mais engravidar, ou tendo mais dificuldade, sendo pelas dores nas costas, ou sendo simplesmente por ter que assumir a responsabilidade da vida. Então, essa é outra questão, sabe? Que as pessoas têm muita dificuldade, assim. Eu percebo em todo mundo ao meu redor, em todas as pessoas. Eu percebo isso muito no YouTube também. O YouTube tá cheio de vídeo, tipo assim, dois tipos de vídeo, na verdade. O primeiro é o das pessoas que têm uma visão completamente catastrófica sobre o avanço da idade, que acham que deveriam já ter conquistado tudo, que deveriam ter casa própria, que deveriam ter um bom emprego, que deveriam ter dinheiro, que deveriam ter carro próprio, né, carro comprado, e não tem isso, não conseguem adquirir isso até os 30 anos e se sentem frustrados. Então a frustração deles vem muito dessa questão material, né, deles não terem conseguido atingir essas coisas que até a geração dos nossos pais era algo meio que esperado, era algo meio que padrão você ter essa estrutura de vida, né, onde você estudava, se formava numa boa faculdade, conseguia um bom emprego, ganhava um bom dinheiro para comprar a sua casa, seu carro, casar, ter filhos e por aí vai. Como essa estrutura não se sustenta mais, né, como hoje em dia a gente não consegue mais conquistar todas essas coisas até os 30 anos, por conta de vários fatores sociais, econômicos, né, toda a crise do capitalismo que a gente vem enfrentando, todos os problemas que a gente já está cansado de saber, que eu não vou ficar repetindo aqui, porque, como eu disse, tem 1 milhão de vídeos no YouTube sobre isso. A gente não consegue mais adquirir essas coisas aos 30. E aí eu percebo que a forma que as pessoas têm de compensar essa falta é jogando isso indefinidamente para frente. Então eu vejo uma resposta mais ou menos assim. Tem esse primeiro grupo de pessoas que são catastrofistas, né, que falam como se a vida tivesse acabado aos 30 anos porque você não conquistou o que deveria ter conquistado. E a resposta do outro grupo de pessoas é falar: não, imagina, você é super jovem, você é praticamente um menino, é quase uma criança, você não tem que pensar nessas coisas, joga isso pra frente, não tem problema você querer buscar isso depois dos 40 e dos 50, você não tem que se preocupar. E eu acho que essa resposta também não é a correta, sabe? Ela também não é a resposta ideal, porque ela vai para o outro extremo. Ela vai para essa negação do processo de envelhecimento, dessa negação do fato de que o tempo está assim passando, que o tempo não vai parar e que se você não correr atrás ativamente das suas coisas, as coisas não vão cair do céu. Então, as pessoas têm muita dificuldade de encontrar esse caminho do meio, né, de achar esse equilíbrio. E eu entendo por que isso acontece. Afinal de contas, a gente é uma geração ferrada, a gente é uma geração que está num período de transição ali social, a gente não consegue mais ter as coisas que nossos pais tinham, a gente também, via de regra, né, quem não é religioso, dentro do catolicismo a gente ainda tem essa busca por formar uma família, né, por ter filhos, por ter uma família estruturada. Isso, para mim, é uma coisa que eu valorizo muito, que eu desejo para mim, mas as pessoas, no geral, que estão fora da religião, não, nem querem mais isso, esse nem é um valor mais para elas. Então as pessoas acabam ficando completamente perdidas, porque elas não têm mais aquela estrutura financeira que os pais delas tiveram, mas elas também não sabem o que elas querem, porque elas não querem mais aquele modo de vida que os pais queriam. Então muitas vezes os nossos pais, eles se esforçavam tanto para trabalhar pra caramba, para ganhar dinheiro, financiavam casa em 30, 40 anos, porque eles faziam isso pela família, eles faziam isso pelos filhos, né? Eles tinham um ideal de vida para além da própria satisfação pessoal deles. E as pessoas da minha geração, da nossa geração, via de regra não tem mais. Fora do âmbito religioso, essa vontade de constituir família, de ter um projeto de vida para além da própria satisfação pessoal não existe mais. Então, as pessoas ficam realmente sem motivação para se esforçar, para buscar ter um salário melhor, para buscar evoluir no emprego, para fazer sacrifícios
para fazer os sacrifícios necessários para conseguir essas coisas. Então, como falta essa motivação para sofrer, para realmente se dedicar para algo maior do que você, né, para levantar cedo, correr atrás e tudo, às vezes as pessoas acabam. Eu percebo que o movimento que as pessoas fazem é justamente de postergar, então, o resultado de toda essa bagunça cultural e social, né, de todas essas mudanças que aconteceram em tão pouco tempo e que meio que explodiram na nossa cara, assim, né, aquele meme, bem na minha vez de ser adulto, o Brasil tá falindo, sabe, o Brasil tá quebrado, a economia já era, enfim. Tudo isso acontece justamente nessa fase em que a gente está amadurecendo, nessa fase em que a gente está envelhecendo. Então, a sensação que eu tenho é que é como se a gente chegasse aos 30 tendo que reaprender a viver. No fim das contas, é isso. A sensação que eu tenho é que tudo aquilo que eu aprendi na minha adolescência, até mesmo na minha infância, tudo aquilo que me ensinaram, né, ó, você tem que fazer a faculdade, você tem que procurar um emprego estável de carteira assinada, você tem que fazer isso, aquilo outro. Parece que nada disso vale mais, nada disso realmente vai me dar nenhuma estabilidade. E, além disso, eu também me converti, então foi outra quebra, foi outro modo de vida, né, outro estilo de vida que eu deixei para trás e comecei a viver de forma completamente nova. Então, com 25 anos, eu fui buscar combater os meus vícios, combater os meus pecados, eu fui buscar viver uma vida realmente virtuosa, uma vida voltada para chegar mais próximo de Deus, né, para ter uma relação com Ele, para parar de buscar só os benefícios imediatos e os prazeres materiais e tal, e buscar realmente coisas mais elevadas. Então, foi uma mudança total de vida. Assim, foi a minha conversão foi uma espécie de morte. Foi um momento onde eu tive que reaprender a viver do zero mesmo, porque eu abandonei tudo que eu acreditava. E mesmo agora, 5 anos depois, eu sinto que esse processo ainda tá acontecendo, sabe? Que eu ainda tô reaprendendo a viver. Agora com um pouco mais de maturidade, porque eu já passei por esse choque inicial, né? Então eu já consegui, digamos assim, mudar as coisas que eram piores, os meus comportamentos piores, assim, mais autodestrutivos, mais que me levavam completamente para longe de Deus, assim, pro lado oposto. Isso eu já consegui combater, né? Eu já não faço mais, mas ainda sobraram resquícios, ainda sobraram vários pequenos errinhos que eu tô tendo que melhorar eles aos poucos. Né? Eu tô tendo que fazer esse trabalho interno, psicológico, de ir melhorando enquanto pessoa, né? De ir me lapidando, digamos assim, para realmente seguir no caminho que eu considero o correto hoje. E isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho quando você não teve essa base desde a infância, sabe? Quando você aprendeu algo totalmente diferente lá atrás e agora você chega aos 30 tendo que reaprender tudo do zero. Então eu imagino que mesmo para quem não é religioso, né, mesmo para quem, enfim, vive uma vida secular normal, também existe esse fator de ter que reaprender a viver, porque o modo que a gente achava, as coisas que a gente achava que iriam trazer felicidade, que iriam trazer plenitude pra gente, não trouxeram. Eu vejo esse movimento, mesmo com as pessoas que não são religiosas. O movimento, por exemplo, de perceber que sexo livre não traz felicidade, que busca financeira maluca, de trabalhar 12 horas por dia, de trabalhar até o ponto do burnout só para ter dinheiro, só para comprar carro, só para comprar roupa, só para ter bens materiais, isso também não preenche. Relacionamentos amorosos vazios não preenchem. Então, mesmo as pessoas que não têm esse viés religioso estão percebendo isso. Elas estão percebendo que elas vão ter que encontrar outro modo de viver. Porque aquilo que foi ensinado pra gente não sustenta, não dá certo. Então, chegar aos 30, pra mim, é como se eu estivesse chegando aos 20, de certa forma. Não no sentido biológico, né? No sentido físico, eu sou bem consciente de que eu tô envelhecendo e, como eu falei, né? Isso não é mais um problema, eu tô ok com isso. Mas no sentido psicológico e de construção de vida, é como se eu estivesse chegando aos 20 de novo. É como se eu tivesse acabado de chegar na vida adulta, depois de passar 4 anos como uma criança, espiritualmente falando, né? Porque eu tive que reaprender a viver de novo.
Então, é como se eu tivesse passado dos 25 aos 30 anos por uma espécie de nova infância, onde eu tive que reaprender o que é certo, o que é errado, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria, porque a visão que eu tinha antes era completamente errada. Então agora eu cheguei de verdade na vida adulta no caminho certo, que é o caminho cristão, né? Que é o caminho do catolicismo, que é o caminho da busca por Deus em primeiro lugar. Então é a primeira vez que realmente eu me sinto uma mulher madura, uma mulher adulta e uma mulher capaz de enfrentar os desafios da vida adulta do jeito certo e não do jeito modernoso e enfim, eu era a típica feminista, empoderada, que queria ser independente, que achava que não precisava de homem para nada, que eu seria feliz sozinha até meus 20 e poucos anos, né? Até quando eu me converti aos 25. Então, é como se agora eu tivesse realmente chegando à vida adulta e tendo que me deparar com os problemas de vida adulta. Então, agora eu preciso resolver minhas questões financeiras, né, resolver meus problemas com dívidas, problemas com dificuldade de controle financeiro, preciso resolver minha dieta, preciso comer melhor, preciso treinar, preciso emagrecer uns quilinhos, ganhar massa magra, enfim, preciso ser uma mãe melhor, né, porque eu tenho um filho. É uma reestruturação completa da vida, assim. E eu acho que ela seria muito mais difícil do que está sendo se eu não tivesse Deus. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. Eu não consigo conceber, assim, o que deve ser chegar nessa fase da vida, né, chegar aos 30 anos, percebendo que tudo aquilo que a gente acreditava, não no aspecto religioso, mas no aspecto de estrutura de vida mesmo, de trabalho, de faculdade, né, de ser bem-sucedido através de um emprego estável, de carteira assinada e tal. Eu não consigo conceber como deve ser para as pessoas que descobrem que, na verdade, isso não vai trazer o resultado esperado, né, que esse padrãozinho de vida que os nossos pais ensinaram pra gente não vai trazer resultado. Como que deve ser descobrir isso aos 30 anos sem ter Jesus para se apoiar, sabe? Sem ter algo maior do que você para confiar, para se segurar nele, para dizer, putz, pode estar tudo uma bagunça agora, pode estar tudo um caos, eu não sei o que eu tô fazendo, o que eu acreditava, o modo que eu acreditava que eu deveria viver, eu descobri que na verdade não é assim, que isso não vai me levar a lugar algum, e eu não faço a menor ideia do que fazer. É, deve ser muito terrível chegar nisso e não ter um apoio espiritual em que se apoiar. Então eu entendo. Eu entendo quando eu vejo as pessoas da minha idade, assim, chegando nos 30 e fazendo esses vídeos ou muito pessimistas, né, como se a vida tivesse acabado, porque elas não sabem mais o que fazer, ou então, por outro lado, tentando compensar essa perda de sentido com essa ideia fantasiosa de nada disso importa, você ainda é super jovem, deixa isso pra lá, vem pra cá o que que tem, entendeu? Vamos deixar a vida me levar e é isso aí. Se eu tivesse que elencar o principal aprendizado que eu tive, na verdade eu não sei nem se dá pra chamar de aprendizado, né? Enfim, eu não sei que termo usar. Mas o que mais tá fazendo a diferença pra mim nesses 30 anos é saber que eu não estou sozinha. É saber que eu posso não ter mais nada. Que a nova carreira que eu tô perseguindo na filosofia, né, fazendo uma nova faculdade, saindo da biologia para ir para essa área de humanas, pode ser que isso não dê certo. Pode ser que a formação em psicologia, né, em psicoterapia que eu tô fazendo agora para me tornar psicoterapeuta, pode ser que isso também não dê certo, pode ser que, enfim, pode ser que tudo dê errado e eu precise repensar minha vida toda de novo. Mas tudo bem se isso acontecer, porque Jesus tá comigo, porque eu não tô sozinha. O mundo inteiro pode desabar ao nosso redor, sabe? O Brasil pode quebrar, pode falir. O Lula pode ser reeleito nas próximas eleições. A Selic pode ir para 20% ao mês. Pode acontecer o que for. Eu não estou sozinha. E eu criei esse canal por várias razões, né? E um desses motivos, assim, um dos principais motivos, foi porque eu queria compartilhar essa jornada com vocês. Eu queria fazer com que essa minha mudança de vida, de carreira, de direção, pudesse colaborar de alguma forma para outras pessoas que estão passando por isso, né, que também estão buscando uma mudança de vida, que estão perdidos nesse mundão maluco, que querem encontrar um sentido, né, que querem encontrar um caminho. Se você é uma dessas pessoas que
tá aí nos seus 30 anos, ou tá chegando perto, e que não sabe o que fazer, que tá perdido, que de alguma forma tá perdendo as esperanças, sabe que você não tá sozinho. A gente tá junto nessa, Deus tá com você, por mais que talvez você não sinta agora, por mais que talvez você não tenha um relacionamento com Ele, por mais que você nem acredite no que eu tô falando e ache que isso aqui é uma besteira, mas Deus tá do seu lado. E se Ele me permitir ser um veículo para de alguma forma ajudar você com o que eu tô aprendendo, com o que eu tô estudando, a gente vai construir uma vida que vale a pena viver. Essa foi a minha reflexão de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, você já sabe. Um beijo e até a próxima.